grande verdade, economia. Olha, eu não tô maluco. Vou perguntar pro Clayson, vou perguntar pro Victor. Nós ouvimos quantas vezes o Paulo Guedes falando que o Brasil, o crescimento pós-pandemia ia ser um crescimento em V. Vocês ouviram isso? Era o mote dele. E ele falou isso no momento em que todos os indicadores, e aí o César é bem mais capacitado para isso, indicavam quase ser impossível. Mas o pior é que ele disse que esse crescimento já aconteceu e que agora não vai continuar mais em V. Ou seja, será que temos um W aí? Não, eu li que ele disse que não disse. Ele falou que nunca disse que o crescimento ia ser em V. Você viu isso, ô Victor? Ou eu tô ficando maluco? Acho que foi em V. O crescimento do Brasil. Paulo Guedes tem razão. Quem são vocês para discordar do grande gênio da economia, Paulo Guedes? Paulo Guedes tem razão e o crescimento do Brasil foi em V de vexame. É tudo que eu tenho a dizer a esse respeito. Ô César, explica pra gente. Ele falou, a gente entendeu a letra errada, não era V de viagem, era Z, o que era? Era V de viagem. Tecnicamente, se a gente pegar o PIB do Brasil em nível, mensurado em unidade monetária, ele houve-se uma queda bruta e um crescimento também bastante rápido, caracterizando o V. Mas o que ele queria dizer é que a gente ia sair dessa muito rápido e a gente não saiu. E pior ainda, né? Ele queria dar a entender como é papel de alguém do governo ser mais otimista do que o resto dos outros economistas, né? Ele estava sendo mais otimista, mas ele deu a entender que a gente ia continuar se recuperando em V e não vai. Boa parte dessa culpa tá nas costas do governo, fazer besteiras, descompromisso fiscal, o dólar subiu pra caramba, a inflação pegando. Por conta disso, teve que subir a taxa Selic para combater a inflação e, de quebra, dar uma arruinada na economia. Não à toa, a gente já tem, entre as melhores projeções de crescimento do PIB de 2022, a gente já tem... as melhores estão na casa de 0,5% e 1%, já tem projeção negativa. Nossa. Em 2020, a gente deve crescer aí 4,5%, 5%. Em 2021, perdão, esse ano que ainda estamos, mas isso só porque foi um desastre os trimestres anteriores, né? Se a gente pegar, inclusive, os últimos 10 anos, se a gente quiser distribuir melhor essa culpa, a gente ainda está num nível de PIB, de produção de riqueza aqui no Brasil inferior a 10 anos atrás. Então, a gente tem muito ainda a fazer. Infelizmente, os últimos governos fizeram muito pouco. O Leandro Rossi aqui no nosso chat, ele está dizendo que o Paulo Guedes falou que era o crescimento de V de vá pra... Deve foi, ser. Né? Só se for. E o problema é que foi mesmo, né? Fomos ele mandou todos. E a gente foi. Fomos todos, é isso aí. Agora, você falou aí dos economistas, essa previsão é assustadora, hein, César? 0,5% ou negativo para o ano que vem? Os melhores economistas já estão, inclusive, projetando PIB negativo, né? Você noticiou aqui algumas semanas o Itaú passando a projetar retração de 0,5%. Ainda é bastante cedo para dizer, é verdade, os economistas erram bastante, mas a média dos economistas está projetando algo ao redor de zero depois de um 2020 e 2021 pavoroso. A gente vai estar pior do que quando a gente entrou na pandemia. Agora, se falando de economistas, não sei se vocês assistiram ontem o Roda Viva da TV Cultura, vocês viram ontem? Alguém viu? Não vi, cara. Você comentou que foi muito boa a entrevista, eu não tive tempo de ver ainda, mas tá na minha lista. Eu sou suspeito para falar porque eu acompanho. Ontem estava o Felipe Salto, economista do IFI, Instituto... Fiscal Independente do Senado. Fiscal Independente, isso. Eu acho esse cara um pequeno gênio, assim, né? Tudo que ele escreve aí por aí nos jornais, eu tô sempre acompanhando já faz tempo. Sigo ele nas redes sociais, acho o cara sensacional. Aí a gente fica pensando assim, né, César? Pô, tem tanto economista bom nesse país, né, cara? Tanto cara preparado, com trabalhos já realizados, pesquisas respeitadas, né? E a gente não vê esses nomes sendo sequer cogitados, né, para um governo. Eu recomendo fortemente aí para quem está preocupado com a questão fiscal, para quem está preocupado com o orçamento, né? Que assistam o Roda Viva de ontem, procurem no YouTube, tem lá no canal da TV Cultura. O Felipe Salto deu uma aula de gestão pública, de orçamento. É uma aula e é dramático o que ele falou ali, porque nós realmente estamos assistindo o início da destruição do orçamento do país.
sabe, políticos se apossando do nosso dinheiro e fazendo com o orçamento que eles querem. E aí a gente fica se pensando assim, né, ô César, tem tanto cara bom, e esses caras não vão pro governo, né? Eu acho que a gente estava até trocando uma ideia outro dia com um convidado aqui no programa, e eu fiz uma pergunta que era: o que falta, né, para as boas ideias de políticas econômicas, sociais, etc., conversarem com o humor político? E o convidado não teve a resposta muito clara, mas eu meço que os economistas eles têm uma dificuldade de entender o timing político. Vocês sabem muito melhor que eu, o Congresso, o Senado, toda a esfera política tem os seus interesses próprios e muitas vezes são genuínos, e não necessariamente as ideias de economia que surgem por aí encontram o melhor timing, né? Então é difícil essa conversa. O Felipe Salto é muito bom, realmente. Ele foi meu colega de profissão, ainda é, né? Porque ambos somos economistas. Ele foi da Tendências Consultoria quando eu era lá da LCA, e ele já era um grande destaque. Ele tem uma competência enorme quando a gente fala de fiscal, que são as contas públicas no final das contas. E dizem as más línguas que não é a área que o Paulo Guedes domina. Mas enfim, o Felipe Salto é muito bom, realmente. O cenário para o Brasil de contas públicas, que no final das contas é o quanto que entra via arrecadação de impostos e o quanto que sai em qualquer tipo de gasto, é realmente tenebrosa. E tem vários cenários para isso. Alguns deles estão falando que a gente vai ter aí um rombo beirando o trilhão lá para 2027, mas enfim, depende de várias premissas. Ontem ele fez uma previsão ali que pode chegar a quase 500 bilhões em 2027. Cara, é assustador. Ô Clayson, nós vamos cair um pouco no assunto que nós já falamos ontem, que nós falamos na semana passada, que é a história da PEC dos precatórios, que está nesse vai e volta, se vai para o Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados. O governo está devendo um dinheiro, né? Essas dívidas foram protestadas, tem que pagar, né? A Justiça mandou pagar. Só que agora com a PEC dos precatórios, o governo pode começar a pagar só em 2036. Imagina quem está esperando esse dinheiro já há anos, né? Porque são processos longos. Vai receber só em 2036. Quer dizer, é o calote do calote, né, Clayson? Ainda nessa mesma entrevista que nós repercutimos aqui a respeito dessa fala do Guedes, que ele diz o seguinte: não é um calote. Ele falou, não, isso não é um calote, porque na verdade está tendo juros em cima desse dinheiro e eles vão receber. Mas veja bem, o que pode ser configurado um calote? Calote não significa que você não vai pagar para sempre. Calote significa que você não está pagando. E a realidade é essa. O governo não está pagando, não vai pagar. E muitas dessas pessoas que estão na necessidade urgente de receber os precatórios, na verdade essas pessoas podem, muitas delas, morrer sem receber. E o pior, muitos já morreram sem receber. E é uma situação desesperadora, porque a gente percebe que é um processo que ele foi, digamos assim, finalizado, né? Transitado em julgado. Fora o fato de estarmos colocando isso para frente, nós temos o tempo do processo. E as pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem que aqui no Brasil, lamentavelmente, o nosso judiciário ele não se destaca pela celeridade na resolução dos seus processos. Então você tem o tempo decorrente do próprio processo, ele é julgado, a pessoa tem o ganho de causa. Aí você já tem um tempo bom. Depois disso você ainda prorroga. Então realmente é uma situação que torna essas pessoas reféns da boa vontade dos políticos. É calote sim, Paulo Guedes. É calote sim. E é vergonhoso que as pessoas ainda tenham esse tipo de discurso. Mas os governos passados não fizeram. Fica, sabe esse jogo de empurra, que no final das contas, quando a gente vai observar aqueles que estão, na verdade, desesperados para receber um dinheiro que é de direito, esses aí estão em 10º plano, né? Não é nem no 2º plano, é 10º plano. Esse é o problema. É uma vergonha, como diria aquele conhecido jornalista. Olha, é pior que as pedaladas da Dilma, hein? Não tem nem comparação. O que tá sendo feito aí com essa manobra aí da PEC dos precatórios. Com certeza. Com certeza pior. Absoluta. É muito pior. E tem alguns outros desdobramentos péssimos. Primeiro, eu concordo com o Clayson. É calote.
Em segundo lugar, tem um motivo torpe, e vocês vão me entender do porquê que estão dando esse calote. É para abrir espaço para outros gastos. Um deles é a expansão do Bolsa Família, que trocou de nome, e também a gente já sabe que a atual briga que está agora no Congresso é justamente para poder colocar mais verba de emendas parlamentares. Então, é para, pura e simplesmente, visando a reeleição. Tem um outro problema decorrente disso, que esse é puramente financeiro, que é, a hora que você posterga o pagamento de uma dívida já reconhecida na justiça, e mesmo que fosse outro tipo de dívida, você está adiando uma espécie de pagamento, enfiando novos gastos dentro do orçamento. No ano que vem, novos precatórios, novas dívidas reconhecidas pela justiça vão surgir. E aí a tendência, eventualmente, é de se postergar novamente. Até onde vai essa bola de neve? Daí entram alguns cenários de que o precatório pode chegar lá em 2026, 2027, com um volume entre 100 e 700 bilhões de reais. Esse range é tão amplo justamente porque tem premissas diferentes de inflação, juros, etc., mas pode chegar num nível insustentável. E tem mais, né? Que raios de gestão de dívidas e reconhecidas pela justiça é essa que o governo não consegue lidar e fazer acordos antecipadamente, mais ou menos como é a justiça comum. Você vai lá, abre um processo, eventualmente um processo trabalhista, chega lá, o cara fala, vamos fazer um acordo, eu sei que vou acabar perdendo, então vamos aqui, a dívida de 100, que você acha ficar com 50? Pô, por que não faz um acordo desse e deixa chegar numa dívida de precatórios da ordem de 90 bilhões de reais no ano? A gestão do Brasil é lamentável, infelizmente. Então, se a gente começar a puxar o fio da meada, tem muito problema decorrente do precatório, mas para resumir, é calote e vai na direção de finanças do Brasil insustentável, mais ou menos como as finanças da sua casa. Se você ganha um salário de 1.000, não adianta você querer gastar 1.200 ad eterno, que a conta vai chegar e os juros são salgados. É mais ou menos isso que estão fazendo com o Brasil. Falta, da nossa parte, nós que de alguma forma participamos e fazemos essa coisa chamada mídia, imprensa, né? Através da qual o povo deve se informar, de que isso não é apenas uma relação ruim entre devedor e credor, né? Não é apenas como se você estivesse devendo dinheiro para o vizinho ou até mesmo para o agiota que se você não pagar ele vai quebrar suas pernas. Na verdade, isso é uma relação onde todo mundo vai sair com as pernas quebradas, porque isso daí demonstra um retrocesso no Brasil, né, a uma era de absoluta irresponsabilidade econômica, fiscal e principalmente de gestão de toda a macroeconomia do país, que gera inflação, como nós vivemos a hiperinflação nos anos 80 e 90. Isso gera descrédito internacional, ou seja, são menos investimentos estrangeiros na economia brasileira. Enfim, é um trem de um tamanho tão monstruoso, né, de problemas que isso daí cria, que não pensem, vocês que estão aí nos ouvindo, que isso é uma questão menor, que isso não vai te afetar de uma forma leve, porque isso vai acabar te afetando de uma forma muito pesada. Então isso tem que ser pensado e combatido num nível popular, isso tem que ser pensado não apenas pelos eleitores, mas por todos, isso tem que estar na conversa de domingo, porque isso é um retrocesso na história do Brasil que não tem tamanho. Exatamente, a gente tem falado sobre isso aqui, concordo com você, Vitor, e a nossa recomendação, quando a gente diz aqui que precisamos falar mais sobre política, além de conversar com a família, é importante que a gente cultive uma relação diferente com a política, com os políticos. Então, você não pode simplesmente ir lá, de 4 em 4 anos, votar num deputado, votar num senador, num prefeito, num governador e esquecer. Tem rede social hoje em dia e é ótimo, né, Vitor? Você tá fora das redes sociais, mas os políticos estão em todas, né? E eles se importam com o que está escrito ali, com o que as pessoas escrevem ali. O político se incomoda muito com o que se escreve no Instagram, no Twitter. Todo mundo aqui é experiente em rede social, se sabem da importância que toda a classe política dá para as redes sociais. Então você que está ouvindo aí, se você não concorda com uma determinada decisão, com uma lei que está sendo discutida, uma manobra que você ficou sabendo, vai lá na rede social. Procura o político lá, procura o arrobinha dele, o perfil, vai lá no campo de busca, digita o nome do político, você encontra o Instagram do cara, você encontra o Twitter
Manda uma mensagem, ó, tô acompanhando, como é que vai ficar essa história, o que você vai fazer a respeito, você vai votar contra ou a favor? É assim que você faz política, não é só de em 4 anos, você vai lá, deixa o seu voto na urna e acabou. Aí não adianta, eles passam 4 anos lá fazendo o que querem. Você tem que se mostrar ali, cobrando, atuando, isso é fazer política também. E se você me permite, Aldo, claro. nós precisarmos também ter mais ferramentas de transparência no país. A gente tem muito poucas ferramentas e muitas delas ainda são de iniciativa privada. Nós temos um enorme problema aqui no país também de acesso do cidadão a determinadas questões que muitas vezes ficam cada vez mais camufladas. Nós estamos falando de orçamento secreto, que é uma verba que a gente sequer sabe como que ela é utilizada, e nós estamos falando de bilhões de reais. Então, a gente acaba andando na contramão daquilo que é necessário para a democracia, porque às vezes o cidadão, mesmo aquele que é consciente, que quer exercer o seu direito de cidadania e quer de alguma forma acompanhar o seu deputado, acompanhar de forma geral os governos, ele não tem acesso a dados, ele não tem acesso à informação. Então nós temos que fazer essa cobrança também. Ano que vem é ano de eleição, vamos cobrar daqueles que nós vamos votar se eles vão implementar ferramentas de transparência. Nós precisamos saber como, quando, aonde e por quem está sendo utilizado o nosso rico dinheirinho. Os nossos impostos que a gente não sabe para onde vai, como é que as coisas acontecem. Precisamos incentivar também essas ferramentas de transparência. Além da falta de ferramentas, como você disse, né, Clayson? As pessoas estão muito desanimadas, as pessoas estão sem esperança, elas precisam entender que se elas não tomarem a iniciativa de ir buscar, de conversar sobre política, de cutucar o seu político nas redes sociais, aí vai ficar por isso mesmo, aí nada vai mudar, nada vai acontecer. É importante a gente sempre estimular essa participação na vida política de todo cidadão, de todo mundo que está ouvindo aí. A grande verdade.